Você já considerou a possibilidade de ser neurodivergente? Porque eu sou quase um estereótipo do TDAH e eu não considerava até ano passado. Oi, gente, tudo bom com vocês? Agora que eu finalmente tenho em mãos o laudo, comprovando que realmente eu sou o TDAH, eu quero compartilhar mais com vocês de como foi o processo de me aceitar como neurodivergente. A verdade é que eu sempre senti que meio que, tinha algo de errado comigo, eu sempre me vi diferente, dos meus colegas. Mas eu colocava isso muito no lugar da culpa, sabe? De me culpar por não ser produtiva o suficiente, por não ser hábil o suficiente, por não ser inteligente o suficiente. Que eu que me distraía com facilidade demais e tinha que me esforçar mais. Ou até via certas coisas, como o fato de eu ser muito expansiva, como só a minha personalidade, sabe? E é por isso que entender que o tempo todo, na verdade, era um transtorno e não uma escolha minha, culpa minha, me acolheu muito. Muita gente vê o diagnóstico como um limitador, mas pra mim trouxe muita paz. Mas vamos voltar um pouco no tempo, quando o Pedro, que é o meu companheiro, recebeu o diagnóstico dele. Que, inclusive, ele só foi atrás porque eu passei 2 anos cobrando dele que falasse sobre isso com o psiquiatra. Mas, enfim, como é que pode eu ver tanta neurodivergência no outro e entender que as limitações dele eram realmente um TDAH, quando, no meu caso, o problema sou eu? Eu que tenho que resolver, eu que tenho que melhorar. Mas enfim, com isso ele acabou descobrindo que além de TDAH, ele é autista, inclusive tem 2 vídeos aqui no canal falando bastante sobre esse processo, pra quem se interessa. Só que com isso eu acabei consumindo ainda mais conteúdo, sobre o TDAH, porque o algoritmo nisso foi muito bom comigo, assim. Comecei a consumir bastante conteúdo sobre TDAH, porque a gente mandava um pro outro, que a gente curte esse tipo de coisa, a gente sempre se interessou por psicologia. E aí, com o tempo, eu comecei a me identificar mais e mais. Mas ainda assim, quando o Pedro foi a pessoa que veio e cobrou de mim eu fazer essa busca, eu entrei na defensiva. Eu lembro de um dia que aconteceu alguma coisa, eu não me recordo agora o que era, mas era uma coisa boba, assim, da casa, sabe? E aí, no meio dessa discussão, o Pedro fez um questionamento tipo, quando é que você vai atrás do seu diagnóstico? No sentido de que, eu cobrei tanto dele, mas eu também não vou ver a minha situação. Porque, afinal, você estar, morando junto com uma pessoa que é neurodivergente acaba também te afetando, é óbvio. Falei sobre isso, inclusive, em um dos vídeos. E como eu já tava frustrada, cansada, irritada naquele momento, a minha reação foi olhar pra ele e falar, bem grossa, não tem nada de errado comigo. E como eu fiz muitos anos de análise, eu consegui parar e olhar no mesmo momento e perceber que o simples fato de que eu tive essa reação era prova de que tinha algo de errado comigo. Errado aqui é claro, gente, sendo usado como uma expressão completamente errada, mas vocês entenderam. E é claro também que não foi uma parada instantânea, assim, Como eu falei pra vocês, eu já vinha me identificando com conteúdos, então lá no fundo eu já vinha também questionando que talvez eu não era tão neurotípica assim. E aí, desabafando com uma amiga sobre essa situação, ela me trouxe um questionamento que eu sinto que foi chave para eu sair, desse lugar que eu tava de negação e realmente ir atrás de um diagnóstico. Amiga essa, inclusive, que tem, o mesmo diagnóstico do Pedro, ela também é autista. E aí eu ouvi dela, você já parou para pensar que todas as pessoas com quem você mais se identifica, de quem você mais se aproxima, são neurodivergentes? A maior parte dos seus amigos próximos são autistas? Praticamente todo mundo ao seu redor é TDAH? Você acha que isso é coincidência? E, gente, ao mesmo tempo em que é óbvio que eu sabia disso, porque eu conhecia o diagnóstico dos meus amigos, eu nunca tinha parado pra ver sobre essa perspectiva. E foi aí que eu tive que me questionar, por que eu me identifico mais com pessoas neurodivergentes do que com pessoas neurotípicas? A resposta parece óbvia, gente? Mas você tem que lembrar que foi uma vida inteira acreditando que o problema era eu. Eu não sei se eu posso chamar de negação, porque realmente eu não considerava que eu podia ser neurodivergente, porque na minha época o diagnóstico de TDAH só vinha para as crianças que eram extremamente hiperativas, e normalmente só vinha para meninos, Como sempre, como todas as doenças, as mulheres sendo prejudicadas. E, inclusive, tem um detalhe muito importante que eu vou falar sobre no próximo vídeo, que é o que eu vou falar sobre, a minha avaliação, que eu aprendi muito bem a disfarçar o meu TDAH nos meus estudos, no meu dia a dia, e aí foi muito fácil varrer para debaixo do tapete a possibilidade desse diagnóstico. Mas enfim, o que mudou a partir daí é que eu comecei a fazer uma lista. Mas pausa rápida, porque eu preciso tomar meus remédios, porque além disso tudo, eu ainda tenho TDPM. E aí, se você não sabe o que é a TDPM, você vai ter que ver o outro vídeo que explica em detalhes, porque esse é complexo, viu? Inclusive, TDAH com outras coisas, é muito interessante, porque ontem eu esqueci de tomar meu anticoncepcional, então a TDPM provavelmente vai atacar mais ainda. Muitos anos atrás eu já tinha criado uma lista que eu chamava de fatos estranhos sobre mim. Que, inclusive, pensando agora, já era meio que um sinal claro de neurodivergência, porque eu sempre achei legal ser um pouco diferente.
E lendo essa lista agora, eu vejo vários sinais claros de TDAH. Não consegui aprender a ordem alfabética e ter que me matar no meu TCC toda vez fazendo A, B, C, D, F, G na minha cabeça. Criar listas já era uma parada que eu tenho basicamente uma obsessão por criar listas, que eu tenho que listar tudo que eu tenho pra fazer no dia, inclusive lavar o cabelo. Essa coisa de ter que ter o controle, sabe? Falar sem pensar, eu mesma me surpreender com o que eu tô dizendo e às vezes até comer sílabas de tão rápido que eu tô falando. Comer também é uma parada que eu tenho uns rituais meio atípicos. Hoje em dia eu tenho um controle um pouco maior sobre essa questão, mas eu vejo que já foi basicamente uma compulsão. Porque se eu ia em um buffet, e aí você pega lá, né, vários pratos diferentes, eu tinha que pegar, né, o meu prato grande lá e provar um pedacinho de cada, e aí eu criava uma lista mental da ordem do que eu menos gostei pro que eu mais gostei. Tudo isso porque quando eu era criança, eu não gostava de comer a casca do pão, mas a minha mãe obviamente não tirava a casca pra mim. O que ela dizia? Começa comendo a casca, e aí no final vai ficar só a parte que você gosta. E eu tomei essa dica de uma forma um pouco complexa, porque assim, eu ia pra faculdade e comprava um pão de batata, eu comia toda a borda do pão de batata e ficava só com o recheio me matando pra comer. Porque eu levei muito a sério essa dica de que a última mordida tinha que ser a da minha parte favorita. Gente, como é que pode, né? Que eu levei tantos anos pra descobrir que eu era neurodivergente, mas enfim. E aí, quando eu ia no buffet, eu criava essa lista pra deixar por último o prato que eu mais gostei. E aí, o que acontecia? Eu deixava por último um pedaço da lasanha, eu não tinha mais espaço no meu estômago pra comer a lasanha, e eu tinha que deixar a lasanha no prato. Que aí, essa outra compulsão, outra obsessão que eu tinha, que é que eu não podia deixar comida no prato, e eu comia até passar mal pra não deixar comida no prato. Porque, enfim, eu me sinto mal com desperdício no geral. Ah, inclusive uma que eu não tenho na lista, mas que eu acho bizarro também é que eu tenho tanto problema com desperdício de água que se alguém deixa uma torneira aberta perto de mim, sem necessidade, eu sinto dor física. Eu não tô brincando. Eu sinto um negócio assim que eu tenho que intervir e fechar a torneira. Eu não consigo ficar perto de uma torneira aberta. Mesmo hoje eu tendo consciência de que essa torneira aberta não representa nada quando a gente pensa no nosso sistema contra desperdício de água. Eu deixar de comer carne representa 500 mil torneiras abertas que eu tô fechando, sabe? Mas a minha cabeça ainda não consegue desperdiçar meio litro de água sem necessidade. Me distraí um pouquinho, né? Voltando pra lista. Ah, eu também tenho o hábito de contar a mesma história 1000 vezes e às vezes a pessoa tem que falar, você já me contou isso. E meu pai fazia isso também, inclusive. Porque pra quem não sabe, TDAH é hereditário, né? Ou genético. Eu nunca lembro qual que é a diferença. Acho que é genético. Por mais de uma década, eu também tive o mesmo café da manhã. Eu comia Nescau cereal com leite gelado e eu não conseguia comer nenhuma outra coisa. Eu passava mal se eu comia outra coisa. No momento, a obsessão é comer frutas com granola e aveia. Mas eu consigo comer outras coisas hoje em dia, tá tudo bem. Tem uma que é muito aleatória, isso eu descobri graças a um amigo, que é que quando eu tô andando na rua, eu ando com esse dedo dobrado. E tipo, pra eu dobrar ele assim, eu tenho que fazer um esforço, entendeu? Tipo, eu tenho que... Mas na rua, eu simplesmente ando assim. Eu tenho uma foto, eu vou botar aqui pra vocês. Ignorem o filtro de Snapchat. E enfim, vários sinais de rigidez cognitiva, que eu não conseguia aceitar mudança de planos, eu entrava em crise se alguém mudava os planos, e também a questão dos hiperfocos, né? Que eu fico obcecada pelas coisas como, por exemplo, o veganismo, eu fico tão apaixonada que eu acabo falando tanto sobre isso que quando eu vejo eu tô trabalhando com isso, porque nunca foi um plano virar influencer de veganismo, simplesmente quando eu vi tinha acontecido. Enfim, se identificou com alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Mas enfim, quando eu decidi ir atrás realmente do diagnóstico de TDAH, eu decidi começar uma lista de comportamentos que eu acreditava que podiam estar atrelados para caso, né? Porque eu sabia que eventualmente, né, ia ter um especialista que ia me perguntar isso e eu já queria estar preparada, né? De novo, a compulsão pelo controle. Mas, gente, pra surpresa de ninguém, eu guardei essa lista por mais de ano, porque eu queria ler ela aqui pra vocês. Porque eu queria mostrar pra vocês o que foi que eu anotei. Mas eu apaguei a lista sem querer. Não! E tipo, se eu tivesse só apagado a lista, ela teria ido pra lixeira das notas e eu conseguia recuperar, mas não. Eu peguei o arquivo onde ela tava e eu editei o arquivo inteiro e eu esqueci que dentro desse arquivo das notas do meu iPhone tinha também essa lista. Eu fiquei bem frustrada quando eu descobri, mas enfim, na verdade sobrou como mais uma prova da minha neurodivergência. Mas enfim, o ponto é, eu passei a prestar mais atenção. E a partir do momento em que eu comecei a fazer isso, ficou muito claro pra mim que sim, tinha algo ali. Vou dar um exemplo básico pra vocês de como meu cérebro funciona. Ou, no caso, não funciona, né? Dia desses eu tinha uma reunião presencial 1h30 da tarde, bem comecinho da tarde, não era perto de casa, então quando deu 11 horas eu pensei, ok, vou começar a pensar no almoço agora pra depois não ficar corrido, que eu ainda tenho que tomar banho, me arrumar, enfim. Deu 11 horas, saí do computador que eu tava trabalhando e fui pra cozinha fazer o almoço. E aí eu peguei meu celular pra abrir os meus salvos no Instagram e ver se eu me inspirava em alguma receita pra fazer. Mas aí, como sempre acontece, quando eu pego meu celular, eu me distraí. Gente, juro, é quase impossível você ter TDAH e trabalhar com redes sociais, porque, basicamente, toda vez que eu tenho que postar alguma coisa, ou sei lá, dar um exemplo melhor, quando eu tô fazendo um post sobre algum restaurante, e daí eu preciso pesquisar sobre esse restaurante ali no Instagram pra ver o horário de funcionamento e tal. E aí, pra isso, eu preciso abrir a aba de busca, que é a mesma aba do que no Instagram? Do descobrir. E daí eu vejo ali um negócio que eu fico curiosa, e daí eu clico, e aí, quando eu vejo, eu nem lembro o que eu fui pesquisar, entendeu? E
E aí foi basicamente isso que aconteceu nesse dia. E quando eu vi, já era 11h30 e eu não tinha começado meu almoço. E aí, assim, pode parecer absurdo pra vocês, né? Como é que eu não vi 30 minutos passar mexendo no celular? Mas é literalmente assim que acontece. Eu simplesmente não vejo passar. Mas aí, beleza. Quando eu vi que já era 11h30, eu falei, não dá mais, eu tenho que fazer meu almoço, né? E aí, como eu já comentei com vocês, eu tenho essa questão de ficar muito ansiosa, né? Quando os planos não dão certo. Então, pra reduzir a minha ansiedade... Meu Deus do céu, tá preso aqui? Enfim, pra não ficar tão nervosa, eu decidi fazer o almoço mais fácil possível. Eu quero só fazer um feijão de caixinha, porque, né, por conta da SI eu acabo não fazendo feijão em casa pra não passar mal. Fazer ali um arroz normal. Acho que até eu botei legumes ali no arroz, botei abobrinha e cenoura pra ficar um pouco diferente. E botei também umas batatas na air fryer. Tipo, batata normal mesmo, que eu fiz picada e botei na air fryer. Muito simples, muito rápido, um almoço que assim, ó, 40 minutos tava pronto, entendeu? Então ia dar tempo de almoçar meio-dia tranquilo, não ia me atrasar, tava tudo certo. E aí eu sempre começo pelo que demora mais, então eu comecei picando, né, ali a batata, botei também chuchu, cenoura, enfim, na air fryer. Taquei tudo isso na air fryer, botei pra ficar ali por meia hora e fui fazer o arroz. Aí quando deu uns 20 minutos, que o arroz tava quase ficando pronto, eu pensei, vou ver como é que tá a batata, né, já vou encaminhando aqui, já vou esquentando o feijão. E aí eu abro a air fryer e encontro as batatas completamente cruas. Porque eu esqueci que eu tinha tirado o air fryer da tomada na noite anterior. Só que eu tinha deixado ela meio encaixadinha, sabe? Então parecia que tava na tomada. E como pega muito sol ali na minha sacada, eu não reparei que não acendeu, tipo, a única mini luzinha que tem da air fryer, enfim. Isso já aconteceu mais de uma vez. Porém, nesse dia, eu tinha um prazo, né? Aí beleza, perdi 30 minutos que a batata podia ter ficado assando ali na air fryer, aí beleza, liguei, pensei, ok, não tenho o que fazer, né? E aí beleza, liguei ali os 30 minutos e pensei, vou tomar banho, pra já ir adiantando a questão de eu ficar pronta, assim eu não me atraso. Vocês já repararam que eu esqueci aí no meio? O arroz. Eu queimei o arroz. Queimei, tipo, de grudar o fundo, então ainda dava pra comer, tava tudo sob controle. Mas assim, gente, é muito frustrante isso ser um dia normal pra você. Então é por isso que mulheres com TDAH tendem a ter mais ansiedade e depressão, porque é simplesmente muito possível você ter controle da sua vida. Sem contar o fato de que você nunca se encaixa no que uma sociedade capitalista espera, né, de uma pessoa. Porque você nunca vai ser produtivo o suficiente. Mas assim, gente, no fim deu tudo certo, deu pra comer tudo que eu fiz, nada ficou... Quer dizer, eu ia dizer que nada ficou ruim, mas o feijão de caixinha era ruim, comprei de uma marca nova e odiei. Mas assim, cheguei na minha entrevista a tempo, entendeu? Depois fui comer lá no Vegesetter, foi uma delícia. Mas assim, me estressei pra caramba com um negócio que era pra ser muito simples. Falando em só tomar decisões ruins, eu acho que eu demorei muito pra tomar meu café da manhã porque eu tava gravando e baixou minha pressão aqui agora, então eu vou ficar lendo um pouquinho antes de continuar o vídeo, tá? Um beijo. Ok, agora depois de algumas horas de descanso me recuperei e a gente pode voltar a conversar. E é óbvio que eu sei como eu sou idiota, então eu só tô botando o micro-ondas na tomada depois de tirar o celular de dentro dele, porque senão eu não quero explodir o meu micro-ondas, que ainda por cima é novo, né? Agora que eu já falei um pouco pra vocês de tudo que tá na minha lista de sintomas e atitudes que me levaram a desconfiar do TDAH, eu acho muito importante deixar claro que você pode fazer todas as mesmas coisas que eu fiz e ainda assim ser neurotípico. Da mesma forma que eu tenho várias atitudes iguais à do Pedro e eu não sou autista. Inclusive, spoiler do vídeo seguinte, na verdade eu me enquadrei muito mais no espectro autista do que eu esperava, mas as coisas nas quais eu me enquadrei também são, né, coisas típicas do TDAH, então, enfim, não é estranho, mas me surpreendeu. Tudo isso pra dizer que você pode dar check em várias coisas que eu citei nesse vídeo e ainda assim não ser TDAH, porque a questão não é a quantidade de coisas que você tem em comum comigo, e sim o quanto essas coisas prejudicam a sua rotina, a sua saúde, a sua vida, enfim. Eu acho que um bom exemplo disso é a ansiedade, porque todo mundo lida com um certo nível de ansiedade na vida, faz parte da nossa evolução como espécie, a gente ter medo, a gente ter receios, mas isso não significa que você tenha transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo. O que fecha um diagnóstico, seja de ansiedade, de TDAH e de autismo, é o que eu acabei de falar, o quanto isso impacta a sua vida, o seu dia a dia, o seu funcionamento. Eu sabia que eu lidava com ansiedade desde criança. Eu tinha crises de ansiedade quando eu era um bebê. Sabe a ansiedade de separação? Um bebê que fica doente se a mãe vai viajar? Eu era esse bebê. Mas eu só fui realmente entender que eu precisava buscar ajuda psiquiátrica quando eu já tinha lá 25 anos e eu não estava conseguindo sair da cama para trabalhar. E aí realmente só com medicação eu consegui sair desse buraco e voltar a funcionar como um ser humano minimamente decente. No meu caso, está muito mais atrelado a TDPM do que a ansiedade, apesar de que as duas coisas, né, caminham juntas, assim como eu já falei, né, que o TDAH faz com que nós temos mais ansiedade, depressão e a minha comida ficou pronta, então peraí. Isso não é uma publi, sim uma dica. O motivo pelo qual eu decidi comprar um micro-ondas é pra poder virar uma pessoa que come marmita, porque as marmitas da Livap são tipo R$15, então é muito barato. E pra mim é uma quantidade ok, apesar de que eu entendo que pode ser pouco para as outras pessoas, tem... Eu ia falar 28 gramas, mas isso só de proteína, são 300 gramas. E eu não tô mudando de assunto não, isso tem sim muito a ver com TDAH, porque eu demorei muito tempo pra me permitir comprar marmita pronta,
Porque na minha cabeça, pô, eu já tô o dia inteiro em casa, o mínimo que eu posso fazer é meu próprio almoço. Mas tem dias como, por exemplo, hoje, que eu passei mal no fim da manhã e eu não consegui fazer almoço. Especialmente por a questão de fazer comida me trazer tanta ansiedade. Tipo, tem dias que eu passo a manhã inteira angustiada porque, porra, eu tenho que pensar o que eu vou fazer pro almoço, sabe? É um peso que às vezes não precisa ter. E aí também é bom ter um micro-ondas, porque agora eu consigo fazer comida em maior quantidade e requentar sem precisar sujar 500 mil panelas e ficar grudado no fundo da panela, enfim. Então, como eu falei, não é publi, mas se você quiser também comprar as marmitas da Livap, eu vou deixar aqui na tela meu código, que daí vocês ganham 20% de desconto na primeira compra. É muito desconto. O que eu fiz foi fazer o Pedro fazer uma conta também, e aí eu fiz uma baita compra agora, que vai ser nossa segunda compra de marmitas, né, que essa aqui é a última da vez que eu comprei. E aí a gente conseguiu esse 20% de desconto, e aí no total, com as promoções do site e esse cupom, a gente economizou tipo quase R$100 em marmita. E a gente nem comprou tanta marmita assim, tá, gente? E aí também comprando com o meu código, você me ajuda, que daí eu ganho uma mini porcentagem de cashback e consigo comprar mais marmita pra não ficar surtando todo almoço. Mas agora eu vou comer e aí daqui a pouco a gente já volta a conversar, tá bom? E sendo bem honesta, eu não amei o falafel em si, tem um tempero que eu não amo, mas o feijão é bem gostoso. Ufa, agora sim, vou levar o dia inteiro pra gravar esse vídeo, né, gente? Mas só pra encerrar aquilo que eu tava falando antes sobre todo mundo, né, tem também alguns comportamentos que se encaixam dentro da neurodivergência, me incomoda extremamente a quantidade de coach que vem e diz que todo mundo é um pouco autista. E eu sei que tem pessoas que já disseram essa frase sem maldade nenhuma, no sentido de realmente querer dizer que todo mundo tem alguns comportamentos que se encaixam dentro do espectro. A questão é, quando a gente fala dos direitos que os autistas têm como pessoas com deficiência, muita gente fala, poxa, eu também me estresso ficando muito tempo numa fila, por que que o autista tem fila preferencial? Sim, todo mundo se estressa passando muito tempo numa fila, mas isso vai fazer você entrar numa crise que vai te impedir de trabalhar o resto do dia, que às vezes vai estragar a sua semana? Então é isso, é sobre o quanto prejudica a sua vida. Então vamos lembrar disso e ter empatia com os amiguinhos, ok? E uma questão também que foi um processo muito grande que eu passei durante esse período que eu fui me entendendo como TDAH é decidir que eu não queria tomar medicação, pelo menos é como eu pensava até um tempo atrás. Especialmente porque quando eu levei pro meu psiquiatra, olha, fiz toda essa autoanálise aqui, consumi muito conteúdo sobre, juro que eu não tô tirando o diagnóstico do TikTok, mas eu acredito que eu sou TDAH. E, gente, eu cheguei cheia de dedo falando isso pra ele, eu ensaiei antes como eu ia falar, porque eu tava morrendo de medo de ele achar que eu era só mais um desses jovens que acha que é TDAH porque viu na internet. E ele só me olhou e falou, ah, sim, já faz alguns anos que eu sei que você é TDAH, eu só não falei nada porque tu não precisa de medicação, tu não parece, né, precisar de medicação. Tem muitas camadas nisso aí que eu quero falar mais pra frente, porque, enfim, eu achei essa atitude dele completamente sem noção, porque, enfim, saber que eu sou TDAH é muito mais sobre acolher as minhas limitações do que sobre necessariamente precisar de uma medicação, mas tô contando esse contexto para dizer que por muito tempo eu realmente pensei que eu não queria tentar medicação, especialmente porque eu tenho já um histórico complicado com efeitos colaterais de medicações. Todos os antidepressivos que eu tomei me trouxeram efeitos colaterais bem chatinhos, nada grave, mas assim, que impactam a minha rotina mesmo. E por muito tempo eu pensei, poxa, eu funcionei até agora com TDAH, e se eu tentar ali mais uma medicação, e sei lá, engatilhar minha ansiedade, que é uma coisa que acontece com pessoas que tomam Ritalina, apesar de que no meu caso ele já falou que ele nem ia me dar Ritalina, porque... Mas eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu esses dias e que me fez reconsiderar isso. E amanhã eu tenho meu retorno com o psiquiatra para levar o laudo e eu vou conversar com ele sobre a possibilidade de tomar medicação. E aí no futuro eu conto pra vocês como foi. Já se inscreve aqui no canal se você quer saber mais sobre isso. Que foi que eu tava lendo. Eu leio sempre no Kindle, pra mim até me ajuda. Porque eu tenho realmente uma certa dependência de telas, então pro meu corpo é como se estivesse numa tela. Mas também porque, como eu esqueço das coisas, eu confundo as coisas, o Kindle tem muitas ferramentas de busca que facilitam muito a leitura. E ler é uma das poucas coisas que eu consigo realmente me desligar do mundo, sabe? Eu sempre li muito. Desde criança eu comecei a ler muito cedo. Só esse ano, a gente tá agora em maio, eu já li 25 livros. Então, tipo assim, eu realmente gosto muito de ler. Mas, se tem algum dia que eu tô um pouco mais ansiosa, um pouco mais distraída, nem isso eu tenho conseguido fazer mais, porque o meu cérebro simplesmente não para. O meu cérebro fica jogando memórias, lembranças, argumentos, me fazendo lembrar de brigas antigas, me fazendo pensar o que eu tenho que fazer amanhã, enfim. Esse é meio que o meu estado normal. Nunca consegui parar de pensar. Eu tenho certeza que muita gente se identifica com isso, até porque a gente tá vivendo agora uma geração que tem muita dificuldade de manter o foco. Mas no meu caso, o que acontece é que esses pensamentos começam a se tornar um pouco obsessivos. Eu não consigo, às vezes, sair deles, às vezes é muito difícil eu sair deles. E daí eu começo a lembrar de uma briga que aconteceu 10 anos atrás, e aí sabe quando tu começa, tipo, reviver a briga e ficar pensando nos teus argumentos pra responder, assim, aquela coisa que a gente faz muito no banho? Eu faço isso enquanto eu tô lendo. E eu continuo lendo, tá, gente? Esse é o detalhe, não é que eu parei de ler. Eu continuo lendo, absorvendo o que eu tô lendo, enquanto isso meu cérebro tem esse outro lado que tá fazendo isso. E às vezes chega ao ponto de eu, agora no presente, ficar estressada,
por conta de uma briga que aconteceu 10 anos atrás e que já passou, já foi resolvida, ou eu ficar com raiva de alguém por algo que a pessoa disse 3 anos atrás, enfim. É muito chato. E aí, a reação que eu tenho no meu corpo é como se aquilo tivesse acabado de acontecer. Isso estraga o meu dia. Enfim, isso acaba me afetando muito mais do que eu sinto que é saudável. E por conta desse dia em específico, que eu já tava, né, de novo, ponderando, mas esse acho que foi o gatilho, foi o ponto final pra eu dizer, ok, acho que eu vou considerar a medicação. Então, se você tem dúvidas sobre isso, já deixa aqui nos comentários, que aí mais pra frente, quando eu tiver oficialmente começado a medicação, se eu for começar, aí eu falo mais sobre isso. Nossa, gente, peço perdão que eu já mudei meu cabelo 3 vezes nesse vídeo e não paro de mexer, né? Mas é que eu tô numa fase de deixar o cabelo crescer, que ele tá me irritando num nível, assim, que até em casa eu tô me estressando, imagina gravando vídeo. Tem uma outra questão que eu acho muito importante pontuar, como eu mencionei, né? A gente tá vivendo realmente uma geração de tá tendo menos foco, tá tendo menos concentração, e eu não quero aqui tirar a responsabilidade que as redes sociais, a internet tem, realmente de ter mexido com o nosso foco. Inclusive, recentemente eu voltei a ter lembranças da minha infância que o meu avô sempre se frustrou muito, né? Um detalhe, né? Eu tenho um avô que ele já foi muitas coisas, de plantar babosa até ser parapsicólogo, mas uma das coisas que ele foi durante muito tempo da vida dele é professor, de muitas disciplinas, inclusive matemática. E ele se frustrava muito com o fato de que eu não conseguia aprender a tabuada. E aí muitas vezes eu ia pra casa dele e ele ficava tentando me fazer decorar a tabuada. E ele sempre se frustrava e vinha com aquele discurso de que nossa geração tem o Google, então tudo fica muito fácil, a gente tem calculadora na mão, então a gente acaba não decorando as coisas. E eu concordo com ele. Até hoje, os únicos telefones que eu sei de cor são os que eu aprendi quando era criança, quando ainda não tinha acesso às coisas que a gente tem hoje. E hoje em dia eu não sei o telefone do meu marido, gente. Tipo assim, se eu precisar ligar pra ele e não tiver com o meu celular, eu não consigo. Só sei o telefone da minha mãe, do meu pai e do meu irmão. São todos os telefones que eu sei. Mas eu sei ainda os telefones das amizades de infância que eu tinha, porque naquela época eu precisava saber que eu tinha que digitar no telefone, entendeu? Realmente, a gente tem muitas coisas que a gente não precisa mais gravar, e eu tenho certeza que isso impacta a nossa memória a longo prazo e que realmente não é algo positivo. E eu tô dizendo tudo isso porque eu sou uma das pessoas que, como eu falei pra vocês, eu tentei achar todas as desculpas possíveis pra não aceitar que eu tinha TDAH, e essa é uma delas. De que, eu tenho pouca concentração mesmo porque eu fico muito no celular, eu tenho memória ruim porque eu vivo nessa geração que cresceu com a internet, na primeira geração que cresceu com a internet, enfim. E eu tenho certeza que o TikTok piorou ainda mais a minha concentração, que a gente ter essa cartela de tantas opções no Tinder, no Instagram, na vida, no iFood, é claro que isso mexe com a nossa cabeça, eu não tô negando isso. E eu realmente tenho um vício em telas desde a adolescência, até hoje é uma questão que, enfim, agora como eu comecei a trabalhar com isso, eu realmente meio que perdi o controle, eu meio que desisti de lidar. Então eu tenho que fazer um esforço contínuo de me desconectar, de ficar offline, de ter hobbies, de conseguir assistir um filme sem ficar mexendo no celular. São coisas difíceis pra mim. Mas tudo isso não muda o fato de que desde criança eu tenho problemas de atenção, de concentração e de ansiedade. Que mesmo desde antes da gente ter internet em casa, eu já tinha problemas de rigidez cognitiva, que quando eu era bebê, como eu já mencionei, eu adoecia se tinha alguma mudança de rotina, que a minha mãe não podia me falar quando era o primeiro dia de aula, eu não podia saber, semana que vem volta às suas aulas, porque eu entrava numa crise de ansiedade e ficava vomitando por dias, de nervoso. E não é que eu não gostava da escola, eu amava a escola, mas mudar a minha rotina sempre foi algo que me atacou muito. E aí, quando chegou na adolescência, eu achava que era normal alguém me chamar pro shopping dizendo, vamos agora, e eu ter uma crise de ansiedade, porque a pessoa não me avisou com 2 dias de antecedência. Pois é. Mas enfim, gente, esse primeiro vídeo foi realmente só pra compartilhar esse processo de autoconhecimento, autoaceitação e de, enfim, né, poder chegar no diagnóstico e receber esse calhamaço que é meu laudo. E no próximo vídeo eu pretendo contar em mais detalhes como foi o processo de avaliação, porque quando eu falei, né, sobre o laudo do Pedro, muita gente teve dúvidas, então eu até já fiz aqui anotações no meu laudo pra gente poder conversar mais sobre. E aí o que eu quero saber de vocês é, além das dúvidas que vocês têm sobre a avaliação, se vocês querem que eu fale mais em detalhes sobre o meu laudo, que vocês podem ver que não é curto, ou se eu só fale sobre as conclusões que a neuropsicóloga teve, porque se deixar, eu consigo falar sobre muitas coisas aqui, mas aí vai ficar um vídeo mais longo, entendeu? E se você viu esse vídeo daqui, por favor, não se esqueça de deixar sua curtida, se inscrever aqui no canal, de deixar um comentário, que isso ajuda muita gente, viu? Um beijo e até a próxima!